Olá galera, então seja bem-vindo aí à nossa primeira aula, né? E nessa aula de hoje, dando continuidade ao que a gente já estudou em sala de aula aí antes da pandemia, nós vamos continuar aí o estudo da geometria e o nosso assunto será ângulos. O bom dessa aula gravada é que você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Então se ficar alguma dúvida ou se eu falar rápido demais, eu vou ter que falar um pouquinho rápido, porque como é vídeo, para não ficar muito extenso, tá bom? Combinado? Então, se você ficar com dúvida, assiste novamente quantas vezes você quiser. Qualquer coisa também pode entrar em contato comigo para a gente sanar essas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós já estudamos ângulo lá no nosso ensino fundamental. Quando a gente fez o sexto, sétimo ano, você com certeza já estudou um pouco sobre ângulo. E agora a gente vai dar uma reforçada e fazer algumas atividadezinhas aí relacionadas a esse assunto, já que o nosso conteúdo do segundo ano, para essa modalidade de ensino técnico, é geometria, tá? Eu sou o professor Marquiel Felipe, sou professor de matemática, seja bem-vindo. Vamos começar. Então, primeira coisa, qual é a definição de ângulo? O que é um ângulo? Ângulo nada mais é do que a região formada pela união de duas semi-retas que partem de um mesmo ponto, tá? O que isso significa? Por exemplo, vamos fazer aqui um desenho rapidinho. Eu tenho um ponto inicial e desse ponto partem duas semi-retas. Então, vamos fazer um desenho assim, tá? Vamos supor que aqui exista um ponto A, por onde essa semi-reta passa, e eu tenho aqui uma outra semi-reta que passa por um ponto B, partindo aqui desse ponto. Vamos chamar esse ponto inicial aqui de O. Então, assim, a gente tem duas semi-retas. A semi-reta OA e a semi-reta OB. Ou seja, uma semi-reta que parte de O e vai em direção a A, e outra semi-reta que parte de O e vai em direção a B. Vejam que essas duas semi-retas têm esse ponto O em comum. Então, essa região formada por essas duas semi-retas é chamada de ângulo. E aí a gente tem um ângulo, uma região aqui por esse lado, e tem outra região aqui dentro. Na verdade, a gente tem duas regiões, a gente tem dois ângulos. De nosso interesse vai ser esse ângulo aqui de dentro, essa região aqui de dentro. E a gente vai chamar isso de ângulo geométrico, tá? O que é importante eu saber quando eu falo de ângulo, de notação, de desenho, de estrutura? É importante eu saber alguns nomes, alguns conceitos. Essas semi-retas, no caso aqui, essa primeira OA e essa segunda OB, que a gente já aprendeu em sala de aula, como é que faz a notação dela, e OB, essas semi-retas vão ser chamadas de lados. Elas vão ser os lados do nosso ângulo, tá? E esse ponto onde é a origem desse ângulo, de onde partem essas duas semi-retas, vai ser chamado de vértice. Isso mesmo, vértice, igual a gente vê lá nas nossas figuras geométricas, né? Onde a gente vê também lá nas nossas figuras geométricas, tanto plana quanto espacial, tá? Então, olha só, como tudo na matemática tem que ter um nome, então essa região aqui a qual eu estou me referindo, que existe esse ângulo, tem uma notação, tem uma maneira de eu escrever o nome desse ângulo. Olha que interessante. Isso é importante para a gente saber diferenciar, por exemplo, numa atividade que contém vários ângulos, de qual ângulo o conceitozinho, né, o texto está se referindo, a qual ângulo está se referindo. Então é importante a gente saber. Como é que eu faço a notação disso aqui? Eu vou pegar os lados desse meu ângulo e vou pegar o vértice. Esse lado ele passa pelo ponto A. Então eu vou iniciar aqui em ordem alfabética, né, por uma questão de conveniência. Vou colocar o vértice e vou colocar o ponto do outro lado. Então aqui a gente tem A, O, B. Ok? A, O, B. Sempre nessa sequência. Primeiro o ponto do lado, depois o ponto do vértice e o ponto do outro lado do ângulo. E no lugar onde o ângulo está definido, ou seja, no vértice, a gente coloca um acentozinho circunflexo, tá? A gente coloca esse acento circunflexo
para dizer que esse ponto aqui é o vértice. Então, no geral, lado, vértice, outro lado. Ponto de um lado, o ponto do vértice e o ponto do outro lado. Para dizer, para quem está lendo, em que ponto se encontra o vértice, a gente coloca o chapéuzinho, tá? Bem, os ângulos, eles são medidos de várias formas, várias formas. A gente pode considerar voltas, a gente pode considerar, por exemplo, o pi radiano, ou a gente pode considerar o mais utilizado, que é o que também a gente vai utilizar aqui, pelo menos nesse início, que é o grau, né? O grauzinho. Esse grau é a unidade de medida do ângulo. É diferente daquele grau que diz respeito à temperatura, né? Por exemplo, quando a gente vê nos noticiários, aí quando a gente olha nos termômetros, dizendo Teresina marca, sei lá, 35 graus. Lá é grau Celsius, é grau de temperatura. Aqui no ângulo, a notação vai ser grau, mas grau com relação a giro, com relação à volta, tá bom? Então, por exemplo, esse desenhozinho, e aqui eu coloquei a medida desse ângulo, 90 graus. A gente lê assim, 90, o número que representa aquela abertura, e uma bolinha aqui em cima, tá? Essa bolinha representa a unidade de medida do ângulo, que é o grau. Então, olha só, no geral, um ângulo é uma região formada pelo cruzamento de retas. Quando eu tenho retas que se cruzam, aquela região ali, aquela abertura formada por essas duas retas ou semi-retas, no caso, aquele tamanho daquela abertura é um grau. Quanto menor for a abertura, menor é o grau. Menos grau vai ter aquele ângulo. Quanto maior sua abertura, é óbvio, maior vai ser o número de graus que ela possui. Ok? Então, bem simples. Principais ângulos. Eu tenho que olhar para o desenho e já saber quantos graus mede aquele ângulo formado por aquelas duas semi-retas. Primeiro deles, ângulo raso. O ângulo raso nada mais é do que um ângulo de 180 graus. Como é que fica isso no desenho? Então vai acontecer alguns barulhos aí de carro passando, porque eu estou gravando aqui da sala da minha casa, que fica bem próximo da rua e a minha rua é bem movimentada, tá? Mas esqueçam aí o barulho dos carros e vamos concentrar aqui. Então vamos lá, o que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus, ângulo raso. A ideia de raso vem da ideia de riacho, sei lá, de lagoa, uma coisa rasinha, né? Uma coisa retinha ali, com pouca água, né? Então, aqui no desenho do ângulo de 180 graus é do mesmo jeito. Vamos determinar aqui a origem, de onde vão partir as nossas semi-retas, e aí eu vou ter uma semi-reta para um lado e uma semi-reta para o outro lado, tá? Aqui eu tenho um ponto A qualquer, vou chamar de O, mais uma vez o vértice, e aqui um ponto B qualquer. Então, praticamente como se essas duas semi-retas formassem uma única reta, tá? Uma semi-reta vai para um lado, uma semi-reta vai para o outro lado, e ao todo, a união dessas duas semi-retas forma uma reta inteira. Então, esse é o desenho de um ângulo raso. Então, aqui ele forma, ó, uma meia volta, né? Um meio círculo, um semicírculo. Isso é um ângulo raso. Então, quando você vê uma figura dessa forma, não precisa nem referenciar, dizendo que aqui mede 180 graus. É notório, tá? É um ângulo notável. Pelo desenho, você já sabe que esse ângulo mede 180 graus. Outro ângulo bem fácil de observar é o ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? É um ângulo que mede 0 graus, ou seja, quando duas semi-retas não gera nenhuma abertura entre elas. A gente diz que as semi-retas, nesse caso, são semi-retas coincidentes, ou seja, a mesma semi-reta. Como é que isso funciona? Eu tenho aqui o vértice, vou chamar de O, e aí eu tenho uma semi-reta nessa direção, que passa por um ponto A, e aí eu tenho outra semi-reta na mesma direção, no mesmo sentido, passando aí por um ponto B diferente desse ponto A, ou até mesmo coincidente, sendo o mesmo ponto. Nesse caso, uma reta está em cima da outra. Se uma reta está em cima da outra, não tem abertura, tá? Se não tem abertura, então nesse caso a gente diz que esse ângulo formado pelas duas semi-retas é de 0 grau, ok? É um ângulo nulo. Em contrapartida, pode ser considerado essa outra abertura aqui.
Ao invés de eu considerar a aberturinha fechada ali de um ângulo em cima do outro, pode ser que a gente considere que ele fez esse movimento e parou aqui, em cima da reta de novo. Nesse caso, a gente não tem mais o ângulo nulo. Nesse caso, a gente tem um ângulo de uma volta, né? Que é o ângulo de 360 graus. Tá? Então, o desenho, a configuração é exatamente a mesma. Um ponto aqui, um vértice, que passa uma semirreta por um ponto A e outra que passa por um ponto B. Só que nesse caso agora é considerado a volta que esse ângulo deu. Então, é um ângulo de 360 graus. Resumindo, ângulo de 360 graus é um giro completo. Por exemplo, eu estou aqui de frente para vocês. Se eu fizer esse movimento e parar mais uma vez de frente para vocês, eu simplesmente dei uma volta de 360 graus. Ok? Bem simples, né? Por último, e bem simples também, bem utilizado, nós temos o ângulo reto. Ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Se eu pegar uma volta completa e dividir ela em 4 partes iguais, cada partezinha daquela valerá 90 graus, né? 4 vezes 9, 36. 4 vezes 90, 360. Então, 360 graus, cada ângulozinho vale 90. Então, ele é configurado assim, ó. Tem aqui o vértice, eu vou chamar mais uma vez de O. Tem uma semirreta para um lado e outra semirreta para cima, tá? Formando como se fosse um canto, né? Um cantinho assim perfeito, um L, sei lá, essa configuração, tá? Então, nesse caso, a gente tem um ângulo de 90 graus. O que tem de interessante, porque a gente não pode confiar só na nossa visão. Ah, tá ali, tá formando um Lzinho bonitinho e pronto, é 90 graus. Não. Para esse ângulo em especial, existe um desenho próprio. Como é esse desenho? É um quadradinho com um pontinho dentro. Agora sim está configurado um ângulo de 90 graus. Se tiver um quadradinho com um pontinho dentro, agora ficou claro que aquele ângulo é de 90 graus. Certo? Bem simples. Então, ângulo raso, 180 graus. Ângulo nulo, 0 grau. Ângulo reto, 90 graus. E o ângulo de uma volta, 360 graus. O ângulo raso também pode ser chamado de ângulo de meia volta. Isso é bem óbvio também, né? Bem, vamos a algumas observações interessantes, importantes. Olha para cá. Eu tenho aqui a configuração de um ângulo, um esquema de um ângulo, o ângulo AOB. E aqui eu tenho um ponto, e eu chamei esse ponto de ponto P. Aqui eu tenho o mesmo desenho, um ângulo AOB, só que eu tenho um ponto agora dessa região aqui. Eu também chamei de ponto P, para a gente diferenciar um do outro, tá? Para a gente poder comparar um com o outro. A diferença é que esse ponto P está nessa região, né? Vamos dizer uma região interna do ângulo geométrico, e esse outro ponto P não está dentro dessa região interna do ponto P, está pelo lado de fora. Para que eu estou fazendo isso? Só para a gente ver um conceitozinho bem simples. Nesse primeiro caso, a gente diz que o ponto P está na região interna desse ângulo. E aqui a gente diz que o ponto P é externo ao ângulo. Ou seja, aqui ele está na região interna, então ele é um ponto interno ao ângulo. E aqui a gente diz que ele é um ângulo, é um ponto externo ao ângulo. Certo? Para a gente finalizar essa primeira parte aqui, nós vamos ver o conceito de ângulo consecutivo. Consecutivo. Lá na nossa álgebrazinha, a gente tem, por exemplo, o conceito de consecutivos, que são números consecutivos. Por exemplo, são números que formam uma sequência, né? Ou que vem um após o outro. É o consecutivo imediato. Por exemplo, 1, 2, 3. São 3 números consecutivos, um após o outro. 6, 8 e 10 é uma sequência de números consecutivos pares, ou seja, um par depois do outro, tá? Então a palavra consecutivo vem disso, que formam uma sequência, um após o outro. E o que seriam ângulos consecutivos? Também são isso.
são ângulos que estão, vamos dizer assim, unidos por um vértice e que têm um lado em comum, tá? Então, ângulos consecutivos é aqueles que têm o mesmo vértice, partem do mesmo vértice e têm um lado em comum. Como é que fica isso no desenho? Aqui, por exemplo, um vértice, um lado, o vértice O, aí eu tenho outro lado aqui, vou chamar de OB, e vou colocar um aqui nesse ponto aqui. Então aqui a gente tem dois ângulos, olha aqui, ó. Eu tenho esse ângulo grandão aqui, que é o AOB, e eu posso pegar também, por exemplo, essa parte aqui, ó, BOC, tá bom? Então vejam bem, aqui eu tenho dois ângulos, AOB, que é esse maiorzão aqui, e eu tenho, posso considerar esse aqui, ó, BOC, que é esse menorzinho aqui. Tá ok, gente? Estão entendendo? O que eles têm em comum? O mesmo vértice, e nesse caso, o lado OB tanto pertence ao ângulo AOC, o grandão, como ele também pertence ao ângulo BOC. Então, eles têm um lado em comum e o vértice em comum. Então, nesse caso, quando isso ocorre, a gente diz que eles são ângulos consecutivos, um após o outro. Tá? Ok, a gente vai dar uma paradinha, eu vou limpar o quadro, já já eu volto com a continuação desse conteúdo.